Olá, pessoal, tudo bem? Eu já peço desculpas porque eu não fiz sobre a vida dos santos no domingo passado. Não consegui fazer o nosso devocional ontem também, porque eu estava com a garganta bastante ruim, então não foi possível. Mas graças a Deus fui ao médico, tomei uma Bezetacil e tô melhor. Mas já peço desculpas pela voz porque a minha garganta ainda tá um pouquinho ruim, tá bom? Hoje, dia 28, nós celebramos Santo Agostinho. Mas aí hoje a gente vai fazer um vídeo duplo, né? A gente não fez o devocional de ontem e eu vou aproveitar que hoje, dia 28, é Santo Agostinho, mas eu também vou falar sobre o santo que nós fizemos memória no dia de ontem, dia 27, que é a mãe de Santo Agostinho, Santa Mônica. Santa Mônica, ela nasceu em 332, em Tagaste, na África. Ela vinha de uma família cristã e, como costume da época, os jovens não se namoravam, eles eram dados em casamento por suas famílias. E Santa Mônica foi dado em casamento a um jovem chamado Patrício, que era um homem rude, ignorante e pagão. E Santa Mônica, como uma cristã autêntica, ela se dedicou fervorosamente a rezar pela conversão da sua família, tanto pelo seu esposo, o Patrício, quanto pelo seu filho mais velho, o Agostinho. E antes de morrer, antes que seu esposo falecesse, ela alcançou a graça que ele se converteu, professando Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, e ela continuou então intercedendo pelo seu filho Agostinho. Ele era dotado de grande capacidade intelectual, sempre buscando o conhecimento de várias correntes filosóficas aos estudos, dedicado aos estudos, e ali ele encontrou meias verdades e muitas mentiras também, muitas coisas que colocavam de uma outra forma, senão a tradição cristã. E Santa Mônica intercedeu pelo seu filho, de quem ela própria recebeu um conselho. Continue a rezar, pois não é impossível se perder um filho de tantas lágrimas, justamente porque Santa Mônica ela rezou 33 anos pela conversão de Santo Agostinho. E antes de morrer, ela sim alcançou também a graça da conversão de Santo Agostinho, de seu filho mais velho, que ela própria disse antes de morrer, vendo seu filho convertido, que o que fazia com que ela pedisse para viver um pouco mais era vê-lo convertido cristão antes de morrer. E ela alcançou também a graça. E sobre ela, após convertido, Santo Agostinho faz a menção de que ela o gerou em seu ventre no tempo devido para vir à luz do mundo, também o gerou em seu coração para que ele nascesse à luz da eternidade, justamente por esse processo de conversão. E falando propriamente sobre o próprio Santo Agostinho, ele nasceu também em Tagaste, na África, e como eu já disse, ele era dotado de grande capacidade intelectual. E ele chegou a fazer parte ele chegou a fazer parte da seita dos Maquineus, que era justamente uma filosofia religiosa que considerava sempre o dualismo entre situações opostas, o bem e o mal, entre a luz e as trevas, e ele chegou a fazer parte. Mas, pela intercessão de sua mãe, Santa Mônica, ele foi para Roma para poder se aprofundar ainda mais nos estudos, e ele então chegou a ser professor em Milão. E ali, como professor em Milão, tanto pela busca como ele era dedicado à arte da retórica, que é esse poder de convencimento, de transmitir algo precioso a quem ouve, ele passou a ouvir então os famosos sermões de Santo Ambrósio, e foi a partir dali que ele teve o seu coração transformado. E Santo Agostinho se converteu, e quando ele se converte, ele se tornou bispo e doutor da igreja. E depois, quando ele se tornou bispo, ele chegou a fundar uma comunidade em Hipona, onde era voltada justamente para a oração, para o estudo da palavra e para a caridade. Meus irmãos, e aí sobre Santo Agostinho e Santa Mônica ela nos traz algo muito precioso. A necessidade de nós orarmos pela conversão dos nossos. A intercessão, desculpa novamente, a intercessão, ela é de todos.
faz parte da nossa natureza. Todo mundo é um intercessor nato. Mas muitas vezes a gente se dedica, as pessoas pedem, olha, ora por mim, ora pela minha família, e a gente ora. Mas a gente muitas vezes não ora pela conversão da nossa própria casa. Quantas e quantas pessoas devem ter olhado para Santo Agostinho e dito assim: a mãe desse menino fica orando, orando, mas não tem jeito. Mas no coração de Santa Mônica, ela sabia exatamente o Deus ao qual ela servia e em quem ela tinha colocado sua confiança. E como mãe, ela sabia que seu filho valia a pena. Ainda que o mundo inteiro tivesse desistido, ela não desistiria. E durante 33 anos, ela orou incessantemente. Às vezes a gente ora pelas pessoas um dia, uma semana, um mês, um ano, e a partir dali a gente desiste. O nosso coração vai perdendo a fé, como se a gente esquecesse que o Deus ao qual nós servimos é o Deus do impossível. Ele respeita sim o livre-arbítrio de cada um, mas ele vive como o Espírito Santo a sondar os corações mais endurecidos, e ele pode aquilo que nós não podemos. E Santo Agostinho nos traz a lição justamente de que quando nós nos entregarmos ao Senhor, quando a gente tem o nosso encontro com o Senhor, o nosso encontro pessoal, e a gente se decide por Jesus Cristo, que na mesma intensidade com que nós vivemos antes de conhecermos o Senhor, que nós o vivamos fazendo para o Senhor, a partir do nossa iniciativa do processo de conversão. Porque a conversão, como a gente já disse em outras vezes, ela não é uma decisão somente do agora, mas ela é uma decisão perene, permanente. Eu me decido pela conversão a cada segundo, enquanto eu estiver sobre essa terra. Então, quando a gente se decide pelo Senhor, da mesma forma que a gente viveu antes, e é isso bonito da vida dos santos. A gente às vezes tem gente que fala, mas é um comedor de feijão, é um pecador, é isso, é aquilo. E agora fica aí dizendo, quando a gente encontra um recém-convertido, né? Que fala com radicalidade, que vive uma radicalidade para viver a santidade. Todo mundo tem um passado. E a maioria de nós tem um passado negro, assim o digamos. Mas no dia que nós nos decidirmos pelo Cristo e por Ele nos deixarmos guiar, que tudo aquilo que nós fizemos contrário no passado, que na mesma intensidade a gente o faça no presente para a honra e glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Não existe um coração só sobre essa terra que não possa ser transformado. Então que fique no nosso coração, né, olhando para a vida de Santa Mônica e de Santo Agostinho, não desistamos do nosso. Não desistamos de orar pelas nossas famílias, de orar pela nossa casa. Não desistamos de orar pela conversão das pessoas. Não importa o tempo que dure. Enquanto tiver vida em nós, que seja uma oração pela transformação do próximo. Então, no dia de hoje, possamos pedir em dose dupla. Santa Mônica e Santo Agostinho, intercedei por nós.